Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é domingo, dia 30 de junho de 2024. Estamos num novo tema, nova dinâmica. A semana da lição, esta semana, ela vai tratar do princípio do Evangelho. E na lição de hoje, especificamente, o tema missionário fracassado. Eu consigo entender no estudo de hoje, pelo menos 4 pontos fundamentais da vida de Marcos, da experiência inicial de Marcos como um pregador do Evangelho, como um missionário, um evangelista. Primeiro destaque está na influência de Maria. Ele tinha uma mãe chamada Maria. Felizes aqueles que têm uma mãe, não importa o nome, que pode trabalhar a espiritualidade dos seus filhos. A primeira igreja de uma casa, de uma mulher, de uma mãe, são os seus próprios filhos. E a gente pode ver entre linhas a influência poderosa dessa mulher sobre o seu filho, Marcos. O segundo ponto, o desejo ardente de Marcos de ser missionário. Aquilo começou a queimar de dentro para fora, e Marcos sai para ser um missionário, e aí vem as durezas do campo, e a gente vai analisar um pouquinho isso hoje. Terceiro ponto, a imaturidade de Marcos. Ele queria muito, mas ele não estava preparado, não estava pronto. Quarto ponto, que é fundamental, um destaque desse texto, é o mentoreamento de Barnabé, que não vai ser explorado basicamente na lição de hoje, praticamente na lição de amanhã, especialmente no último tópico, onde nós vamos trabalhar aí a segunda chance, uma oportunidade nova. Então são aqui 5 pontos, na realidade, 5 pontos que me chamam a atenção. Antes de analisar detalhadamente cada um desses pontos, gostaria de ler o texto de Atos 13, versos 1 a 5 e o verso 13, para a gente entender o contexto do que estava acontecendo e como foi que Marcos surge no cenário. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando, orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E aqui entra Marcos. Tinham também João como auxiliar. Na realidade, o texto cita só o primeiro nome, mas a gente sabe que era um nome composto. João Marcos. E navegando de Pafos, Paulo e os seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, o cenário, o contexto, começa numa cidadezinha chamada Antioquia. Ali havia líderes proeminentes, homens de Deus, chamados por Deus, homens de oração, vejam o destaque, pessoas de jejum, pessoas de oração, pessoas que tinham fraternidade, e tinham o costume, a prática inicial da igreja de impor as mãos sobre as pessoas que eram escolhidas e separadas. E o personagem principal desse texto aqui é o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós vamos para a missão. Na realidade, a missão não é nossa, a missão é de Deus. E tudo começa com relações humanas. Deus separou homens, Deus escolheu pessoas para proclamar o evangelho mais sagrado que existe na face da terra, anunciar a mensagem mais importante para o planeta Terra, que é a pregação do evangelho.
E aí começa com a influência de uma mãe poderosa. Maria, provavelmente ali por volta na década de 40, Jesus morre no ano 31, e na década de 40 a 46, o evangelho está se espalhando de Jerusalém para as terras distantes, e nessa ocasião Herodes está em plena atuação, em oposição ao Evangelho de Deus, ao nome de Jesus Cristo, matando, perseguindo. Já havia matado Tiago, agora aprisiona Pedro, e o Espírito Santo, o poder de Deus, vai à noite, liberta Pedro da prisão. E havia uma casa muito importante, onde as pessoas se reuniam para orar, para jejuar, orar, e a casa é a casa de Maria. Era uma mulher diferenciada, crente, conversa, que dispunha sua casa, deixava à disposição para o evangelho ser pregado. E alguns comentaristas chegam a dizer que esta casa provavelmente seja o cenáculo onde Jesus Cristo realizou a última noite, a ceia com os discípulos. Bom, de qualquer forma, quando Pedro é livre da prisão, ele vai para essa casa, casa de Maria. Ele estava em oração e Pedro aparece batendo na porta. E o cenário de tudo isso está ali entre Atos 12 e Atos 13. E essa mulher de influência, ela influenciou seu filho João Marcos. Quando ele ouve o evangelho, quando ele ouve a pregação, o testemunho de Pedro, os milagres na vida de Pedro, ele começa a pensar em ser um missionário dedicado. E quando surge a ocasião, o momento em que o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para a missão, João Marcos vai como aprendiz. E aqui entra o espaço, né? O desejo de ser missionário, o desejo ardente, aprender, carregar as malas, né, do profeta, carregar a mala do pastor. Então Deus está chamando os jovens como Marcos hoje para a pregação do evangelho. Mas o desejo ardente não era tão grande quanto as dificuldades e as durezas do campo. Nessa primeira viagem missionária de Paulo, as dificuldades, as enfermidades, Paulo fica doente e Marcos começa a perceber que a coisa não era fácil. E como ele vinha de uma família abastada, talvez não tão acostumado a passar por privações, por talvez falta de atenção médica, falta de alimentação adequada, o sofrimento do dia a dia, ele hesita e João Marcos volta. Então, eu tenho em mente que a intenção do autor da lição de hoje, no dia de hoje, ele coloca missionário fracassado para retratar as fraquezas humanas, né? A imaturidade que muitas vezes está em nosso coração. Talvez nós passemos hoje pelas mesmas experiências de Marcos, de querer tanto fazer o trabalho, mas não estar maduro o suficiente para poder enfrentar as dificuldades quando elas aparecem. Então, para mim, essa é uma grande lição do dia de hoje. E a imaturidade de Marcos, ela está detalhada aqui pela escritora Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, na página 108, dizendo que Marcos foi dominado por temor e desânimo. Hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Então, quando ele regressa, ele dá sinais que ele não será um missionário. Então, a ambição de ser missionário fracassou. Contudo, na lição de amanhã, nós vamos encontrar, então, o mentoreamento de Barnabé, a frieza, a dureza de Paulo para não aceitá-lo mais na equipe, mas um homem de Deus, uma pessoa de um calibre relacional, uma pessoa que acredita no potencial humano. E talvez hoje você também esteja ou numa posição ou noutra, ou aprendendo, ou liderando e treinando novos jovens,
que você possa pensar sempre que todo ser humano merece uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Desejo um bom dia para você. Nos vemos amanhã. Vamos ficar aqui em oração. Orarei nesse momento e quero que você ore comigo. Pai querido, a lição de hoje traz para nós uma luz muito importante. Nós todos precisamos crescer e precisamos do poder do Espírito Santo na missão de salvar pessoas. Esteja com a igreja, esteja com os amigos, que o dia seja abençoado. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?